A paz do Senhor, povo de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um Desperta Crente. Receba esta palavra no poderoso nome de Jesus. Deus é bom, Deus é fiel. 23 de fevereiro de 2024. Louvado seja Deus. Capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Amém? Vamos falar sobre os dons espirituais hoje. Nós sabemos que desde quando a gente começamos a estudar essa carta, a igreja de Corinto estava dividida. A igreja de Corinto tinha os crentes que se sentiam mais fortes, tinha os crentes que se sentiam mais fracos, tinha aqueles que eram rasos na fé, aqueles que já diziam ser muito profundo na fé, e assim vai indo. Então, capítulo por capítulo, nós vamos entendendo o contexto da situação que Paulo escreve. Cada capítulo que Paulo escreve, cada capítulo que a gente lê aqui que foi escrito, que Paulo está se referindo àquela igreja, ele está trazendo uma situação que a igreja está vivendo naquele momento, né? Como eu falei, a carta aos Coríntios é a igreja atual que nós estamos vivendo hoje, nos últimos dias. É a igreja atual. Então aqui vai falar sobre os dons espirituais. Quem é que hoje não vê, irmãos, a merchandising que está acontecendo, o comércio da fé, as pessoas vendendo os dons espirituais, ou muitas delas nem têm dons espirituais, inventam os próprios dons para poder vender, para poder negociar, e nós estamos vendo essas situações que têm acontecido. Então, irmãos, quando você vê um falso profeta, tá? Um profeta ali de Baal, fingindo ali espiritualidade, entregando a revelação que não é de Deus, que você escandalizado fica, porque sabe que não foi Deus, não se engane. Já havia pessoas que estavam brincando café lá no tempo do apóstolo Paulo, já havia pessoas que não levavam a sério os dons espirituais e tiravam vantagem dos dons que tinha. Então nós vamos entender agora o capítulo 12, amém? Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor falará conosco. O verso 1, Paulo fala assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento, ou em outras traduções, que sejais ignorantes, né? Paulo não está chamando os irmãos de Corinto de ignorantes, ele está dizendo: vocês não têm conhecimento do dom que vocês têm. Vocês não têm conhecimento do que vocês receberam, do que a igreja recebeu. Volta aí o capítulo 1, no verso 6 ou é o 7, se eu não me engano, fugiu da memória, mas é o 6 ou o 7. Paulo vai falar: vocês foram confirmado, né? Confirmado Jesus Cristo através de todos os dons. Não é que uma pessoa dentro da igreja de Corinto recebeu todos os dons, não. Cada irmão foi recebendo os dons espirituais que foi repartido pelo próprio Espírito Santo. Deu à igreja os dons necessários para a organização, para trabalhar na obra, a capacitação, porque os dons, irmãos, é capacitação para o guerreiro guerrear, é capacitação para missionário ir para o campo, para o missionário ir para o campo, é capacitação. Então Deus vai dar os dons, cada um segundo aquilo que Deus me chamou para fazer, a disponibilidade daquilo que eu vou fazer. Você foi chamado para ser missionário, Deus vai te dar os dons específicos para você entrar para o campo de batalha e guerrear pelas almas. Então Paulo está dizendo aqui: não seja ignorante, irmãos. Não seja. Irmãos, não tem coisa mais triste quando a pessoa é ignorante naquilo. Eu vejo pessoas que falam que ama a Deus, não, irmãos, eu vou falar algo muito sério aqui. Se você pegar 70% dos cristãos, crentes que se diz crente, e perguntar qual é o céu que ele vai, como será o céu, se ele entende um pouquinho do céu, não sabe dizer. Não sabe. Sabe por que não sabe? Porque eles acham que estudar, conhecer a palavra de Deus, conhecer as coisas do Senhor, é só para teólogo, é só para pregador, é só para pastor, é só para pessoas que estão a fim da... Não, irmãos, conhecer as coisas do Senhor é para todo cristão. Conhecer a respeito do céu é para todo crente. Hoje eu estava falando com meu filho. A missionária que pregou ontem trouxe uma palavra poderosa do céu para nossas vidas. E ela falou algo que eu fiquei pensativa, sabe? É algo muito sério, irmãos. A Bíblia fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, se eu não me engano. Capítulo 4 ou 5, 1 Tessalonicenses, vai falar que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, se os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, as catatumbas, né? Ali onde estão os corpos dos mortos em Cristo, vai abrir para que o corpo saia. Pensa aí, Deus vai dar ordem para a terra abrir e botar para fora o corpo dos cristãos que morreram em Cristo. Então você imagina quando o arrebatamento acontecer, quantos cemitérios abertos de catatumba de crente, quantas pessoas perturbadas com a mente. Por que perturbadas com a mente? Porque só vai ser ali onde estão os corpos dos crentes, só o dos crentes que vai abrir, e aqueles que morreram sem Jesus está lá fechado, esperando o julgamento, o grande dia do Senhor. Mas aqueles em Cristo vai abrir. Você já pensou? As pessoas incrédulas roubaram os ossos do meu pai, roubaram. Já pensou?
Como? Em todos os cemitérios do mundo inteiro. Oh, irmãos, aleluia. É algo muito sério. É algo muito forte. Isso vai acontecer aqui na terra. Isso vai acontecer. Louvado seja Deus. Deus, Senhor, dará ordem ao mar para entregar os seus corpos dos cristãos que morreram no mar, pescadores que viviam uma obra trabalhando no alto mar, servos de Deus, fiel ao Senhor, que morreram lá, muitos afogados, ou seja como foi. A ordem vai ser devolver o corpo. Oh, meu Deus, aleluia. Coisa linda. Coisa linda, irmãos, é saber se Deus poderoso. Então, se você for perguntar a muitos crentes, como que é o céu? Porque muitos deles acham que a gente vai estar no céu só cantando Santo, Santo. Não é só isso não, irmãos. A Bíblia fala que nós teremos ruas, que terá mansões celestiais. Nós teremos vida no céu, irmãos. Aleluia. Então é muito bom conhecer. Não seja ignorante. Busque o conhecimento. Pede os seus pastores, os seus líderes, para te ensinar, para você aprender mais. Eu sempre falo que as lideranças podiam investir mais em ensinar ao corpo de Cristo mais sobre as coisas do céu. Nós estamos perdendo muito tempo, irmãos, focado em coisas aqui dessa terra, falando coisas que não acrescentam, não encorajam. Mas a gente tem que se focar na palavra, ensinar a Bíblia, ensinar para os irmãos de uma forma que abra a mente, não de uma forma que manipule, mas de uma forma que a mente seja aberta, que a mente tenha entendimento, que sirva a Deus por amor, que faça a obra do Senhor por necessidade, não por amor, por vontade, por amor, por afeto, por gratidão. Então o verso 2 ele diz: sabeis que quando eras pagãos, de maneira ou outra, foste fortemente atraído para os ídolos. Paulo está dizendo, irmãos, algo muito sério que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Por quê? Na igreja de Coríntios havia muita mistura, havia muita mistura pagãos, porque aqueles irmãos que se converteram, eles vieram ali de muitos deuses estranhos, eles vieram da prostituição, eles vieram algumas sacerdotisas do tempo da deusa Diana, de Afrodite. Então vieram do meio da perdição, como eu e você. Então essas pessoas estavam sendo tentadas novamente pelos demônios a voltar novamente às velhas práticas. E muitos já tinham voltado às velhas práticas. Viviam novamente aquele engano que eles estavam no início, antes de conhecer a Jesus. Então eles estavam novamente voltando. E muitos deles estavam introduzindo essas coisas para dentro da casa de Deus, para dentro da igreja, ensinando o corpo de Cristo. Porque, como eu falei no início da carta, havia partidarismo na igreja. Havia partidarismo. Tinha o grupo de Apolo, tinha o grupo de Paulo, tinha o grupo de Jesus, tinha o grupo de Pedro. Então havia partidarismo na igreja, havia grupos na igreja. E Paulo está falando aqui que a atuação do Espírito Santo não tem nada a ver com paganismo. O Espírito Santo de Deus é diferente, irmãos. Não é atuação maligna de deuses pagãos. Por que Paulo está falando isso? Se você ler a carta... Atos dos Apóstolos, capítulo 16, você vai ver a pitonisa, a jovem que ficava ali fazendo adivinhações, inspirada por um espírito que entrava na cobra. Olha que coisa maligna. Naquele tempo havia uma lenda que o deus Apolo, o espírito dele entrava dentro de uma serpente, de uma cobra, e essa cobra inspirava algumas pitonisas, pessoas que era elevada em dons, né? E ali aquela pessoa era inspirada a falar o futuro das pessoas através desta cobra, que era cheia do espírito do deus Apolo. O deus Apolo entrava nessa cobra com o espírito e usava aquela cobra para adivinhar e passava para a pitonisa. Então esse espírito imundo, que resumindo, um demônio, né, possuía aquelas pessoas que eram levantadas como sacerdote, como pitonisa, e elas adivinhavam para as pessoas. E ali aquela moça tinha muitos senhores, inclusive pelo estudo assim, dizem que foram 13 senhores, então, que tomaram prejuízo quando Paulo repreendeu com o espírito de discernimento o demônio que atuava na vida daquela pessoa. Então Paulo está dizendo no verso 2 aqui, olha só: quando eras pagãos, de maneira outrora, lá atrás, quando você vivia no erro, na idolatria, no engano, quando você não tinha discernimento, não sabia o que era, aí Paulo está dizendo, vocês eram induzidos fortemente, mas hoje, depois de ter conhecido o Senhor, não tem como mais você ser induzido fortemente. Você precisa ter essa mente aberta e liberta pelo poder do nome de Jesus. Por isso que ele está dizendo, não seja ignorante, não desconheça os fatos, não desconheça a verdade. Paulo está chamando os irmãos a uma responsabilidade como igreja. Nesse capítulo, Paulo está falando abertamente, ele está ensinando abertamente, trazendo com o objetivo certo, para que ele saísse da ignorância, irmãos. Para que ele saísse da ignorância. Você sabe que o burro,
Aquele animal, o jumento, se ele empacar, você pode bater nele, bater, pode fazer todos os covardias, o burro tá ali, para, ele não sai. Ele empaca dali, ele não sai. Tem crente que é assim, que fica empacado no lugar, igual o jumento, não sai. O Senhor tá dando alerta, tá dizendo, sai dessa amizade, sai desse ambiente, mas tá empacado ali, tá ali. E ele tá dizendo, não seja ignorante. Abra a visão pelo poder da palavra de Deus, pelo Espírito. Ele está dizendo, o Espírito de Deus não é como o Espírito pagão que usa muitos, não. O Espírito de Deus é inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é inspirado pelo próprio Deus para nos revelar o futuro, inspirado, aleluia, pelo próprio Deus. Então, quando o homem na terra é usado pelo Espírito Santo de Deus, ele está sendo inspirado pelo Espírito de Deus, que recebe de Deus, para entregar para o homem. Nós precisamos entender, irmãos. Nós precisamos ter sabedoria. A gente está vendo uma carnalidade atualmente. Pessoas usando da fé, profetisas falsos, dizendo que está recebendo de Deus. Cada profetada que faz até medo ouvir. Cada carnalidade, irmãos, cada barbaridade. Os dons espirituais na rede social têm sido chacota. As pessoas estão ganhando dinheiro, zombando, ganhando dinheiro, chacoteando dos dons espirituais. Descredibilizando a palavra, descredibilizando os dons espirituais. Nós sabemos que os sensacionistas, eles não acreditam, não estou ofendendo meus irmãos, eles não acreditam nos dons espirituais. E nós sabemos que nós pentecostais acreditamos, mas há umas pessoas que estão brincando com a fé. Há pessoas que Deus manda falar, diga para aquela irmã, passa algo para me entregar para a irmã. Em vez de eu chegar e passar para aquela irmã aquilo que o Senhor mandou, eu quero espiritualizar o negócio. Né? Eu quero espiritualizar o Espírito Santo. Eu quero colocar espiritual o Espírito Santo. Olha que é sério, né? Aí, em vez de eu chegar lá e fazer o que Deus mandou, não. Eu espero a oportunidade que me der. Eu não entendo, porque se Deus me manda falar algo para alguém, eu tenho que esperar pegar o microfone na mão para poder falar. Eu tenho que esperar primeiro o microfone vir até a minha mão para me falar, para a igreja ver que eu sou espiritual. Em muitos lugares, já fui pregar em congresso, conferência, já fui pregar para muitas pessoas, e o Senhor mandar eu falar para alguém, eu não esperar o microfone vir na minha mão, não levantar do meu lugar e lá entregar. Eu preciso esperar o microfone vir para dizer, irmã, que é isso, gente? Mostrar a espiritualidade da carnalidade. É muitas pessoas que fazem isso. As pessoas que querem enfeitar, o Senhor manda entregar. Ali a pessoa quer enfeitar. Tem coisas que vêm do Espírito, mas tem coisas que vêm da carne e do homem. A gente precisa ter esse discernimento. A gente precisa ter essa sabedoria. O Espírito Santo, irmãos, é humilde. E essa humildade faz parte da vida do crente. Soberba tem tomado muitos lugares. E dons espirituais, irmãos, foi feito para edificar. O Senhor deu para edificação da igreja. Os dons espirituais que Deus me confiou, me entregou para edificação do corpo de Cristo. Os dons espirituais que o Senhor confiou em minhas mãos é do Espírito, não é do homem. Deus age através do homem, mas os dons que Deus me confiou não são meus, é de Deus, é do Espírito. É por isso que Paulo escreve aqui, ó, no verso 11, conforme deseja. O Espírito Santo dividiu individualmente, conforme ele desejar para cada pessoa. Ele deu para mim aquilo que ele sabe que eu vou suportar, deu para outra irmã aquilo que ela sabe que vai suportar. Não é ele não vai me deu todos os dons, não. Ninguém pode ter todos os dons, ninguém pode ter todos os dons. Tem gente que se sente a quarta trindade, que se sente, eu boto a mão, eu curo, eu faço. Pelo amor de Deus, quem faz é o Espírito, quem faz é Deus. A gente é somente um instrumento. A gente só é o veículo que Deus usa. Temos que parar com isso. A gente precisa entender, ter esse discernimento. Eu vi uma irmã usar uma representação que eu gostei muito daquilo ali, sobre a humildade, sobre você recuar, mudar a rota do seu caminho. Ela falou que um navio muito grande estava indo no alto mar, no escuro da noite. Ele viu uma luz piscar lá, ele imaginou que seria outro navio. E aí ele pegou esqueci o nome daquele negócio, e começou a pedir, falar com aquele navio que estava de frente, e mandava se retirar da frente. Aquele que navio, na imaginação dele, que seria um navio, mandava também dizer, muda rota 15 graus, muda a rota. E ele falava, não, muda a rota, vocês têm que mudar, sou o navio da marinha. E aí, vai, muda a rota. Aí, por fim, naquele muda a rota, não muda a rota, aí ele falou assim, mas nós somos o navio da marinha, você tem que mudar a rota. Aí, o farol
que era um farol, não era outro navio, que estava de frente para ele e falou assim: nós estamos em cima de uma rocha e não tem como nós mudarmos a rota. Você tá entendendo? Às vezes é melhor a gente mudar a rota para não ter colisão, irmãos. A gente precisa reconhecer que tudo que nós somos ou que nós temos vem de Deus. Paulo escreve para Filemon e Paulo fala no verso, acho que 7 da carta a Filemon: Filemon, saiba que tudo vem de Deus. Tá dizendo, tudo que você tem vem de Deus, os dons que você tem vem de Deus, a graça que você tem vem de Deus, tudo vem de Deus. Irmão, se tirar a graça de Deus da minha vida, não fica nada. Deus é que reparte, Deus é que dá. Aí Paulo continua escrevendo. Olha o verso 4 que Paulo diz aqui, verso 3 diz assim: portanto eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Paulo está dizendo, não adianta esse partidarismo, essa divisão aí. Se vocês estão cheios, como se dizem ser cheios do Espírito, o Espírito é o mesmo. O Espírito que me usa é o que usou o apóstolo Paulo. O Espírito que usou Pedro é o mesmo que usa você, minha irmã. Então, os dons são vários, mas o Espírito é o mesmo. E esse partidarismo acontecendo dentro da igreja, Paulo está dizendo, não tem esse negócio de o Deus que me usa ser diferente do Deus que te usa. O Espírito glorifica a Deus. E o Espírito Santo que me usa, tudo será para glorificar o nome do Senhor. Então, para com esse negócio, irmão. Quando você vê alguém fazer para se aparecer, não é o Espírito de Deus usando ele. Porque ele não está sendo usado para glorificar a Deus. Porque o Espírito Santo de Deus que me usa, ele glorifica a Deus com a minha vida. Então a minha vida, ela tem que glorificar a Deus, porque os dons que Deus me deu é para glorificação do nome dele. Amém? O Espírito Santo, ele inspira, ele não tira a consciência, tá? Ele não tira. Eu tô tão cheio que não lembro de nada. Não tem esse negócio. Quem tira a consciência da pessoa é demônio, é Satanás. Demônio que tira a consciência, tá? É demônio que rouba a consciência da pessoa e a pessoa não lembra de nada que fez depois. É o demônio. Agora o Espírito não. O Espírito Santo, ele nos inspira, ele não rouba a consciência. É por isso que a Bíblia nos diz que o Espírito do homem é sujeito ao homem. Então quer dizer, as minhas emoções estão sujeitas a mim. Eu preciso dominar as minhas emoções. Para quando o Senhor me usar, eu não me querer se sentir a profeta do momento, se sentir a melhor do que todos, que Deus só usa a mim, que Deus só fala comigo, porque tem pessoas que já chegou a esse nível, que Deus não pode usar mais ninguém para falar com ele, a não ser bênção, né? Porque se for bênção, ele quer que bota no megafone dentro da igreja, para todo mundo ouvir que Deus está abençoando, que Deus está fazendo. Mas se for correção, não recebe nada que vem da parte do Senhor de correção. Irmão, não tem coisa mais do que a gente ser corrigido pelo Senhor. Não tem coisa melhor do que o Senhor nos corrigir. O Senhor me corrigiu esses dias, o Senhor mandou mais, eu descer mais, buscar mais, santificar mais. Só para você ter ideia, o Senhor falou comigo que queria que eu reveste as minhas roupas. Você tá entendendo? Cada um Deus vai requerer de uma forma, cada um Deus vai usar de uma forma. Basta você ter a sensibilidade para ouvir o Espírito. Então eu vejo o Senhor nos alertando neste momento, amém? Os dons, irmãos, são vários tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então não tem esse negócio, tá? Não tem esse negócio de eu dizer que Deus falou comigo de uma forma, não, Deus, o Senhor fala conosco através do Espírito, tá? Ele vai falar assim com você de uma forma, vai falar comigo de outra forma, mas nunca para contradizer a palavra de Deus, nunca para contradizer aquilo que o Senhor já disse. Você tá entendendo? Deus, ele é fiel, irmãos. Nós somos falhos. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos entender que o Senhor é diferente. O Senhor é diferente do pensamento humano. O Senhor é Deus, ele é soberano. Tá? A gente tem que ter cuidado com isso aqui, ó. Mente, tem que ter cuidado. Emoções, tem que ter cuidado. Tá? Muitas vezes, claro, cada um Deus vai usar de uma forma. Deus já me usou com muita assim, graça, autoridade, unção assim. E Deus já me usou lentamente, calmamente. Porque ele é Deus. Ele faz o que ele quer, entendeu? Então nós temos que vigiar para não enfeitarmos aquilo que não precisa de enfeite. Amém? Os crentes em Coríntios estavam blasfemando até contra Jesus, tá? Eles diziam ser tão cheios do Espírito Santo que na hora que eles estavam descontroladamente dizendo que estava cheio, eles pecavam até contra Deus, né? Eles estavam espiritualizando o Espírito Santo. Até contra Deus eles estavam falando anátema, pecando contra Jesus. Então nós precisamos vigiar para quando nós não estivermos cheios do Espírito Santo, como muitos dizem estar, não pecar contra Deus. Porque, irmãos, o Espírito Santo não traz bagunça. O Espírito Santo, ele edifica a igreja. Ele traz graça. Aí do verso 5 em diante, Paulo vai dizendo, existem várias formas e ministério, mas o Senhor é o mesmo, tá?
Existem vários tipos de ministério. Meu ministério é itinerante, é pregar a palavra de Deus. Mas também eu faço obra de missão. Eu amo evangelizar, pregar, falar de Jesus. Eu amo fazer a obra que Deus me chamou. Eu faço um trabalho com mulheres, porque eu amo também fazer. Então, Deus dá ministério. Deus dá diferentes dons. Claro que Deus não derramou todos os dons em mim, porque não existe uma pessoa só ter todos os dons. Aí vamos lá. Há diversas maneiras de atuação. Sim, há diversas maneiras de atuação. Eu vou atuar na casa do Senhor da forma, outra pessoa vai atuar de outra, mas o Espírito, o Deus é o mesmo. Mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Primeiro ele vai falando de Jesus. Depois ele fala aqui de Deus. Aí o verso 7 ele diz: cada um, contudo, concedido pela manifestação do Espírito. Aí agora ele fala do Espírito. O que ele está dizendo aqui? Ele está trazendo a atuação da Trindade. A unidade da Trindade. Ele está dizendo aqui para o irmão em Coríntios sobre a Trindade. Sobre a organização, sobre a união. Sobre o projeto sendo cumprido, o plano de Deus sendo cumprido pela Trindade. Então, irmãos, é isso que a gente precisa entender. Tem ordem. As coisas do Senhor têm ordem, tá? A gente tem que orar pelos dons espirituais? Tem. Mas também tem que orar a Deus para saber usar os dons espirituais para não trazer escândalo na casa do Senhor. Porque há pessoas que recebem os dons espirituais que o Senhor dá e depois não sabem como usar e aí acaba fazendo bagunça, tá? Acaba fazendo bagunça. E não edificando, mas trazendo escândalo. Verso 8 em diante ele fala: pelo Espírito, um é dado a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. A outro pelo mesmo Espírito é otorgado a fé. Fé também é um dom, tá? Ter fé é dom. A outro pelo único... quando você... Só rapidinho aqui. O verso 9, tá? Que tá falando, tá? O Espírito otorga a fé. Então quer dizer... Quando você estiver orando por alguém que está desanimado, ou alguém que desviou do caminho do Senhor, pede a Deus para trazer a fé no coração deles, tá? Porque a fé também é um dom. E pede para trazer fé no seu coração. Eu oro: Senhor, aumenta a minha fé. Eu oro direto: Senhor, aumenta a minha fé. Me capacita para crer. Me capacita para acreditar. Para que eu não venha ficar incrédulo nesse tempo. Para que eu não venha duvidar. Para cauterização da mente não entrar em mim, Senhor. Porque muitos têm a mente cauterizada já por falta de fé. Tá bom? Então ore pela fé. Pede a Deus para te aumentar a sua fé. Porque fé é dom, tá? Verso 9, depois você lê aí. A outro pelo único Espírito os dons de cura. Então o único Espírito, ele divide para a igreja o dom é do Espírito, tá bom? Mas o Senhor usa homens, usa pessoas. O Senhor age através de pessoas. Então vamos lá. Os profetas são só um veículo, né? Eu vou falar sobre a operação de maravilhas e milagre. Tá? Operação de maravilha é diferente de milagre. Preste bem atenção. Quem nunca voltou, presta atenção. Uma pessoa que nasce com uma doença e nunca andou. Aí um cristão, um servo de Deus, como Pedro, que a sombra dele curava, vai passar ali e aquela pessoa vai tocar naquela pessoa, orar, e aquela pessoa vai ser curada, vai andar. Ali é dom de maravilha. Aquela pessoa nunca andou. E ali, quem tem um dom de maravilha foi lá, colocou as mãos, orou e aquela pessoa andou como nunca andou na vida. Levantou e andou. Um dom de maravilha aconteceu. Aquela pessoa, aconteceu um acidente, se tornou um cadeirante, um paralítico. Aí parou de andar porque teve um acidente, está de cama. Aí vai ali um irmão com um dom de cura, tá? Com um dom de milagres, vai tocar naquela pessoa, orar, e aquela pessoa vai ser curada. Então, o dom de milagre é dom de cura. Dom de maravilha é dom extraordinário que só Deus faz. Poucos têm os dons de maravilha, tá? Poucos têm os dons de maravilha. Até que muitos irmãos têm dom de milagre, tem. Mas os dons de maravilha são poucos. O dom de maravilha era como o dom que Pedro tinha, que até a sombra dele curava. Né? O coxo, pessoas aleijadas que nunca andou, que nasceu com essa deficiência, cego, como os discípulos perguntam ao Senhor: quem pecou, o pai ou a mãe? E o Senhor: não, foi para que o nome do Senhor seja glorificado. Foi para glorificar o nome do Senhor. Então tem coisas que vai ser para glorificar o nome do Senhor. Então dom de maravilha é diferente dos dons de milagre. E aqui pelo Paulo fala no verso 10: a outro pode operar milagres, e a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedades de língua, e a outro a interpretação de língua. Então muitas vezes eu vou ter o dom de falar em línguas para edificar o meu corpo, para edificar o meu espírito, mas eu não vou ter o dom de interpretação, não vou entender o que está sendo falado. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas as ações. Eu lembro que uma vez eu tinha uma experiência, o Senhor usou o irmão e falou que tinha me dado o dom de interpretação de línguas. E eu tive uma experiência na igreja, muito forte aquela experiência. O irmão veio falando em mistério, e ela só falava em mistério, mistério.
E eu fiquei, meu Deus, eu não tô entendendo. Aí, de repente, eu comecei a entender ali o que aquela irmã falava comigo, aquele particular de Deus comigo. Então, Deus usou a irmã só no mistério comigo. Ela falava em mistério e ela não entendia, mas eu entendia ali tudo que Deus estava falando comigo. Então, louvado seja o nome do Senhor, pelos dons que o Senhor nos deu, pelos dons que o Espírito Santo achou graça e dividiu e entregou para cada um de nós, assim como o Senhor me entregou os dons que Ele me confiou, que também te confiou. Então vamos ser gratos ao Senhor e honrar a Deus com as nossas vidas e usando esses dons para edificação da igreja, para edificação do corpo. Não venda os dons que Deus te deu, não fique se vendendo, não se prostitua nesse tempo, né? Porque nós somos uma igreja limpa, uma igreja adornada, uma igreja que está esperando o nosso Rei, o nosso Deus. Use os dons que Deus te deu para edificação da igreja. Se é dom de cura, use para orar para pessoas ser curado. Vai buscar orar para pessoas que estão enfermas. Use os dons que Deus te deu. Se é dom do amor, ame, abrace. Se é dom de ajudar, ajude. Se é dom de cooperar, coopere. Porque dons, irmãos, foram distribuídos à igreja para edificação. Se você ler Efésios capítulo 4, vai falar sobre as 5 funções que o Senhor deu ali para edificação do corpo, para ordem do corpo: profeta, pastores, apóstolo, mestres, falta mais um que eu esqueci, falta mais um, esqueci, me deu um branco na mente, falta mais um, 5, e o Senhor ali ordenou ali para trazer organização e deu aos irmãos ali, foi levantado, chamado, ortogado pelo próprio nome, porque ele é Deus. Depois você lá, Cartas Efésios, capítulo 4, que você vai ver lá, é bom também se aprofundar um pouquinho em nome de Jesus, amém? Depois você lê também Atos dos Apóstolos, capítulo 20, vai falar também, lê também Atos dos Apóstolos, capítulo 6, vai falar sobre a organização dos diáconos. É bom a gente entender um pouquinho mais sobre tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Não adianta a gente fazer partidarismo, irmãos. E o Espírito é o Espírito que dá. E não adianta a gente fazer partidarismo. Deixa eu ler aqui esse último versículo. Entretanto, o mesmo único Espírito realiza todas as ações. Quem realiza todas as ações é o Espírito Santo. Então, se eu sou cheio do Espírito Santo, eu vou edificar, eu não vou destruir. Porque quem veio matar, roubar e destruir foi Satanás. Porque Jesus veio para dar vida em abundância. Está escrito lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 10, verso 10, verso 11. Se você lá, aquele capítulo 10, é tremendo aquele capítulo 10. Eu te aconselho a ler depois também. Quem divide é Satanás, tá? Que o Espírito Santo, ele une, ele traz comunhão, ele traz paz, ele traz edificação. Tudo é para edificar o corpo de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Espero que você tenha recebido um pouco mais do Senhor nessa tarde, nesse momento que você lê, nesta manhã, madrugada, agora que você vê. Em nome de Jesus. E depois, mais pra frente, quando a gente vai chegar no capítulo 13, no capítulo 14, vai falar mais, vai poder entrar mais em todas algumas situações que eu falei aqui. Não aprofundei muito, observou? Por que eu não aprofundei muito? Porque mais pra frente nós vamos falar de novo nesses assuntos. E aí eu vou aprofundando conforme a caminhada que nós estamos tendo. Amém? Então amanhã eu vou voltar. Amanhã não, segunda-feira eu vou voltar do verso 12. Não vai dar para continuar gravando. E eu volto amanhã do verso 12 e vou até o verso 31. E nós encerramos falando sobre a unidade na diversidade na igreja. Amém? Deus abençoe, capaz da eterna, alcance teu coração e te fortaleça. Se inscreva no canal, dá o like, compartilhe. Nós estamos juntos no nome de Jesus. Amém? Até chegar ao capítulo 16 dessa carta, nós temos muita coisa ainda para nossos corações e para nossas vidas espirituais. Ore, irmãos, ore pela sua vida, ore pelo Brasil, ore pela igreja de Jesus, ore pelas lideranças, ore pelos jovens, adolescentes. Ore, irmão, ore. Nós temos muitos motivos para orar. Nós não podemos dizer que não temos motivo para orar, que nós temos. E nesses últimos dias, o Senhor quer a igreja viva. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, que a paz do eterno te alcance. Segunda-feira, se Deus nos permitir, voltamos para glorificar o nome do Senhor Jesus. Se eu não te ver mais por aqui, nos vemos na glória. Amém? Então vamos confiando. Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar o teu nome santo por essa oportunidade. Nós sabemos, Senhor, que o teu Espírito, Pai, o nosso amigo consolador, Senhor, o Paracletos, ó Pai, tem nos fortalecido, tem nos sustentado, tem nos ensinado, tem guiado, Pai, os nossos passos. A tua palavra nos diz que todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. E eu sei, Senhor, que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Por isso o Senhor falou conosco, nos ensinou. E eu te peço, ó Pai, não nos deixa, ó Pai, entrar com partidarismo, não nos deixa, Senhor, sentir mais santo do que os nossos irmãos, mas que nós venhamos cultivar, Senhor, a humildade em nossas vidas. Nos ajude, nos capacita a olhar para o Senhor. No nome santo de Jesus é o que eu te peço nesta tarde. Neste momento onde os meus irmãos ouvirem e verem esse vídeo, eu clamo a tua graça, a tua misericórdia, permaneça conosco, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que a paz do eterno fortaleça a tua vida, tá? Continue firme e crente, cristão, no nome
de Jesus.